Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Que bom! A professora fica super, hiper, mega feliz com isso. Agora vamos à nossa aula de hoje, mas antes uma reflexão para que a gente possa organizar nossas ideias primeiro. E aí eu escolhi para você um pensamento do Oscar Wilde, que ele diz o seguinte: pessoas criam seu Deus de acordo com seu próprio entendimento. Primeiro elas o criam e depois o adoram. Então, esse texto está nos falando o seguinte, nos fazendo, na verdade, uma reflexão. Com que nós gastamos a maior parte do nosso tempo livre? Saiba que tudo nos influencia, e a influência é um dom de Deus que pode ser usado tanto para o bem, como para o mal daqueles que nos seguem. Então, ao olhar para nós, será que o mundo consegue encontrar pessoas diferentes, que vivem de forma diferente, coerente, pessoas que não apenas falem sobre adorar a Deus, mas que demonstrem na prática que Ele é o Senhor das nossas vidas e que não há espaço para outros deuses? Eu desejo que você coloque no seu coração amar o único e verdadeiro Deus. Ele nunca abandona você, Ele cuida de você. Ah, professora, mas eu tenho lutas. Todos nós temos. Mas com Jesus nós conseguimos vencer. Então, que a nossa aula de hoje seja uma bênção para você, certo? Vamos à nossa aula. Então, você vai abrir a sua apostila 3 aí, na página 38. E lembrando que nós estamos trabalhando com as categorias lexicais. E as categorias lexicais 1, nós vimos na aula anterior o substantivo e o adjetivo. E aí você viu que o substantivo é aquela classe que dá nome, e é aquela classe que varia em gênero, número e grau, certo? E dependendo do contexto onde ela estiver, ela adquire uma função diferente. E que determinadas palavras, quando acompanhadas de determinantes, elas também vão virar o que? Palavras substantivadas. Lembrou de tudo isso, né? Com certeza. Qualquer dúvida, você vai lá na sua página, na sua apostila, a partir da página 34, e você consegue relembrar isso. Mas hoje nós vamos trabalhar com a outra categoria, que são os adjetivos. E aí, eu penso que você vai lembrar da aula passada que o adjetivo, a função dele é qualificar, caracterizar e informar, certo? E que o adjetivo, ele vai, então, quando estiver acompanhando uma palavra, a palavra ao lado dele vai transformar-se em adjetivo. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, sobre a flexão dele. E aí nós vamos perceber que assim como o substantivo, ele também vai variar em gênero. Lembra o que é gênero? Masculino e feminino, certo? E também em número. Número o que é? Singular e plural. Então, você vai perceber que o adjetivo vai ficar próximo ao substantivo. Aí você vai dizer, mas professora, quando eu vou saber que um é substantivo e outro é adjetivo? Para isso, nós vamos precisar aprender hoje as propriedades adjetivas. O que seriam propriedades? Bom, propriedades adjetivas é o seguinte: se uma palavra que você está olhando no contexto, você achar que ela é um adjetivo, primeiro você tem que perceber se essa palavra ela consegue completar aquela sentença onde ela está. Um exemplo? Esta caneta é grande. Esta caneta é pequena. Por mais bonita que seja essa caneta, não a quero mais. Então, você percebeu que essas palavrinhas que a professora colocou, elas preencheram o sentido da sentença? Então, elas são chamadas de quê? De adjetivo, certo? Mas porém, né, tem mais algumas coisas que precisamos relembrar com relação aos adjetivos. Nessas propriedades que nós estamos vendo, a primeira propriedade é a distribuição. Distribuição. O que é isso, prof? É exatamente o exemplo que eu dei para você. Esta caneta é grande, esta caneta é pequena. Por mais que esta caneta seja bonita, eu não a quero mais. Isso é distribuição, que são palavras que nós colocamos e preencheram as sentenças de forma aceitável. Portanto, essa é uma propriedade que comprova que é um adjetivo. A outra propriedade é a propriedade da comparação.
E aí, a propriedade da comparação, você vai observar um exemplo agora para você. Essa caneta é tão grande quanto esta outra caneta. Então, tão grande quanto me dá uma ideia de comparação. Então, também é um adjetivo. Mas eu poderia dizer o seguinte: esta caneta é menor. Então, essa caneta é menor. O menor seria o quê? Adjetivo. Então, a comparação eu posso ter com o adjetivo, certo? Posso ter também com essa construção do tão quanto, tanto quanto, ok? E outra propriedade, então, seriam as propriedades negativas. Propriedades negativas, professora? Sim, propriedades negativas. Um exemplo para isso. Sabe, os adjetivos, eles quase nunca aceitam sufixos que vão acompanhar os verbos, como, por exemplo, o NDO. E essa aqui é uma finalização do quê? Do gerúndio, certo? Então, quando eu tiver essa terminação do verbo, ele está no gerúndio. O gerúndio não é um tempo verbal, lembre-se disso, é uma forma nominal. Pois bem, então, quando eu tiver essa terminação aqui, não pode ser, às vezes, marcada como o quê? Gerúndio. Então, vamos dizer o seguinte. Então, esse gerúndio, ele pode assumir um valor de adjetivo? Pode. Dentro de um contexto, pode. Essas são as propriedades negativas. Agora, um outro elemento que compõe os adjetivos, e aí eu vou marcar para você aqui, são as locuções adjetivas. As locuções adjetivas, elas vão, então, nos dizer que quando nós usamos mais de uma palavra com valor de adjetivo, e como é que se constitui uma locução adjetiva? Lembre-se disso. Eu vou precisar ter uma preposição, certo? Mais um substantivo. Se eu tiver uma preposição mais um substantivo ou uma preposição mais um advérbio, eu vou ter uma locução adjetiva. Dá um exemplo, professora. Claro, amor de filho. Amor de filho. Esse de filho é uma preposição mais um substantivo. E eu posso trocar por amor filial. Virou um adjetivo. Então, a locução eu tenho que tentar transformar num adjetivo. Se conseguiu fazer isso, parabéns. Você achou, então, uma locução adjetiva. Se não der para passar para um adjetivo, então, não é uma locução adjetiva. Outro exemplo. Paixões sem freio. Paixões desenfreadas. Esforço sem limite. Esforços ilimitados. Gota d'água. Hídrica. Sabor de sal. Salgado. Todas essas são locuções adjetivas. Consegui transformar em adjetivos? Sim. Então, são locuções adjetivas. Mas, além disso, dos adjetivos, nós temos outros processos linguísticos de adjetivação. Então, nós vamos retomar aqui os outros processos, certo? Os outros processos de adjetivação. Vamos aqui. Quais seriam esses processos, professora? Então, vamos colocar aqui os processos de adjetivação. O primeiro, de comparação. E aí, você vai pedir um exemplo, professora, porque você é muito focado. E vai dizer para mim, professora, dá um exemplo aí de comparação. Então, vamos lá. Não fique aí desse jeito como barata tonta.
Olha, desse jeito, como barata tonta, você está fazendo o quê? Você está adjetivando, certo? Só que você está usando o processo da comparação. Como? Já tem ali um elemento que nos faz essa comparação. E a outra forma, o outro processo é o processo dos afixos, certo? Lembre-se que afixos é quando eu acrescento pedaços, né, palavrinhas junto com o radical, ou antes ou depois do radical. Um exemplo, o coelhinho era fofo. Coelhinho, o inho é um sufixo. Então, aqui eu fiz o processo de quê? Usando um afixo. Se eu disser, o casebre foi demolido. Casebre, o ebre é o quê? É um afixo, é um sufixo. Portanto, aqui eu tenho outro processo, certo? Agora, mais um processo, que é o processo da entonação. Entonação. Exemplo, professora? Claro, vamos lá. Isso tem uma beleza. Uma beleza. E a forma como a professora entonou essa voz, certo? Me ajudou a entender que esse uma beleza é o quê? Um adjetivo, certo? Agora, o outro, aquele artista tinha um dom. Tinha um dom. Um dom virou o quê? Adjetivo. Então, o que que eu fiz? Eu usei a entonação. Então, a entonação, ela vai precisar de pontos, certo? De ponto de exclamação, ponto de interrogação e exclamação junto, às vezes reticências, para que você possa entender como está sendo entonado aquilo ali na escrita. E um outro processo é o processo das orações. Como seria das orações, professora? Ah, olha que legal. A água que fica parada é um criadouro para o mosquito da dengue. Então, que fica parada, certo? Está o que? Caracterizando a água. Não é aquela água corrente, a que fica parada, que junta o mosquito da dengue. Então, isso é o que? Uma adjetivação pelo processo de quê? De orações. Então, mais um exemplo, professora? Claro, vamos lá. Ninguém viu os corpos descartáveis. Opa, professora, você disse corpos? Vamos arrumar? Copos. Desculpe a renda, prof. Vamos lá. Ninguém viu os copos descartáveis entravando o bueiro. Entravando, lembra? Está no gerúndio. Então, virou o quê? Uma forma nominal aqui que virou adjetivo. Então, o quê? Entravando, ficou trancando ali, né? A água não conseguia escorrer ali para o bueiro. Então, o que que você percebe aqui? Uma adjetivação. Qual foi o processo? Processo das orações. Então, o que é interessante aqui na nossa aula de hoje é que a língua portuguesa, ela tem uma classe numerosa de adjetivos que constantemente estão ampliando. A partir do momento que as pessoas começam a falar, elas começam a criar palavras novas que começam a ser repetidas e acabam tendo um valor para ir para o dicionário. Então, passou a ser um vocábulo, não mais um neologismo, certo? Então, nós percebemos, por exemplo, que a palavra presidenciável, essa é uma palavra que virou um adjetivo. Malufista, outra palavra que virou adjetivo. Gatíssimo, outra, abelhudo, sarado. Então você percebe que a língua portuguesa, ela realmente, ela é viva, né? Ela está em constante mudança. Olha os adjetivos, então, nossa categoria lexical desta aula. Lembre-se que ele flexiona em gênero, certo? E em número. Ele está distribuído em propriedades, separado em propriedade de distribuição, de comparação e de negativas, certo? E dentro desses adjetivos, acompanhando eles, nós também temos as locuções adjetivas. Quando eu sei que é uma locução, quando eu tinha uma preposição mais substantiva, uma preposição mais um advérbio. E que os adjetivos e as locuções adjetivas, elas também passam por processos, além de eu perceber essas propriedades aqui, distribuição, comparação e negativas, eu também tenho processo de comparação, processo de afixo, de entonação e de orações.
Muito bem, eu fico muito feliz porque você está acompanhando, está anotando, está grifando na sua apostila e a nossa aula era essa, uma aula tranquila e fácil, tudo bem? Então, nós terminamos por enquanto categorias lexicais 1, certo? Um beijo no coração e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye, tchau!